Nós temos aí o Lucas, está ali, né? Tem aquele outro menino ali junto, como é o nome dele? Mateus. Olha, eu vou contar o evangelho inteiro. Mateus, Marcos, Lucas, João. Né? O Mateus e o Lucas já estão aqui. E nós vamos fazer oração junto com eles, né? A gente tem orado aqui, o Lucas cada dia está orando mais bonito, né? E nós vamos fazer oração. Você faz oração com a gente, Lucas? Faz? Você também faz? Faz? Então chega aqui pertinho para a gente ouvir a voz dos dois aqui enquanto a gente faz a oração, tá bom? Papai do céu, Muito obrigado muito obrigado por tudo que o Senhor nos dá. por tudo que o Senhor dá. Muito obrigado Muito obrigado por teu amor, por teu amor, pelo papai Pelo papai, pelo papai, e pela mamãe. pela mamãe. Em nome de Jesus. em nome Em nome de Jesus. Amém. 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 Viu? Cada dia, daqui a pouco você vai orar sozinho, não vai nem precisar. Hoje vocês vão aqui pro lado. Tá ótimo. Daqui a pouquinho ele não vai precisar nem de ajuda. Né? Meus irmãos, nós vamos nesse instante abrir as nossas Bíblias lá no segundo livro dos Reis. Esse é um sermão, é uma mensagem que eu preciso tomar muito cuidado para pregar. Por uma razão muito simples. Eu já preguei tantas vezes essa mensagem que eu corro o risco de repetir a mensagem. Pode ser que algum irmão aqui já tenha ouvido essa mensagem minha, porque é uma mensagem que eu gosto de pregar. Tem aquelas mensagens assim que a gente guarda no coração e de repente pode ser que alguns dos irmãos já tenham ouvido. Eu tenho aqui membros de igrejas antigas, anteriores à minha, que talvez tenham ouvido já essa mensagem. Nós temos aqui alguns irmãos lá da primeira igreja presbiteriana de Niterói, temos a nossa irmã e os nossos irmãos aqui, o presbítero, a nossa irmã Maria Helena, esposa também, a Carla Geiser, da igreja do Rio, da Catedral Presbiteriana do Rio, temos nosso irmão lá atrás também, da Catedral do Rio. Temos um grupo assim, seleto. E eu sempre fico na dúvida, puxa, será que eu já não preguei essa mensagem nessa igreja, nesse lugar? Mas não tem problema não, eu vim o tempo todo pensando. Hoje foi uma maratona, né? Foi um dia muito corrido. Depois do culto da manhã, nós tivemos uma reunião na casa da Lucineide para começar o nosso projeto, que vai começar no dia 25 de abril agora, um projeto de capacitação. Já estou com fichas e estamos levantando jovens de 16 a 24 anos que queiram capacitação para o trabalho. Depois disso eu fui lá para Edson Passos, lá em Mesquita, no sepultamento da Dona Carmen. Depois eu fui para a catedral, preguei lá no culto da mocidade e estou vindo para cá. Nesse caminho todo, né, a gente anda bastante de carro. Eu estava orando, Senhor, né, estava com essa mensagem no coração, tinha pensado numa outra, mas essa mensagem ficou gravada no coração e é essa que eu creio que Deus quer que a gente ouça. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículos 38 a 41. É uma daquelas histórias do Antigo Testamento que são muito estranhas. Uma daquelas histórias que à primeira vista dá a impressão que a gente fala, ué, mas do que está falando, né? Por que registrou-se essa história? Foi um episódio na vida de um profeta, do profeta Eliseu. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 38 a 41, na página 344, para quem tem essa Bíblia aqui. Página 344. Eliseu estava, depois que Elias subiu ao céu, estava fazendo uma revisão, né? Estava passando e supervisionando os lugares onde Elias costumava passar. E havia uma escola de profetas. O que era uma escola de profetas? Provavelmente numa casa
onde os discípulos de Elias e agora discípulos de Eliseu se reuniam para estudar a palavra de Deus, para orar, para buscar as coisas de Deus, e aqueles homens seriam inclusive uma espécie assim de preparação para profecia, para profetizar. É possível que muitas das histórias que tenham chegado até nós tenham sido registradas por essas escolas de profetas. Olha o que diz o texto. Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre. E colhendo dela, encheu a sua capa de colossínquidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém, ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo, e já não havia mal nenhum na panela. Esse é um texto que a gente precisa entender algumas coisas para conseguir entender o significado desse texto. A primeira coisa que a gente tem que entender sobre esse texto é que o povo de Israel estava debaixo de uma grande fome, de uma grande seca. Não havia mais comida, não havia alimentação em lugar nenhum. A água estava tão escassa e a seca já durava cerca de 3 anos, cerca de 2 anos a 3 anos, e nada do que se plantasse colhia. Então, os animais estavam morrendo, as pessoas não tinham alimento, as pessoas estavam fazendo de tudo. Os únicos animais que existiam já estavam matando esses animais, inclusive animais de carga, como burro e outros animais, para se alimentar. Isso já havia acontecido na época de Elias, e o rei Acabe foi o grande culpado disso, mas aqui na época de Eliseu ocorreu isso de novo. E para que a gente possa ter uma ideia de quão grande era esta fome, como essa fome estava tão forte, os irmãos não têm a mesma impressão que os judeus daquela época tinham quando ouviram a primeira frase que eu falei aqui. A primeira frase diz assim: voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra. Meus irmãos, esta frase é uma frase tão contundente como se eu dissesse para vocês o seguinte: o rio Amazonas secou, ou a Baía de Guanabara não tem mais água. Porque, meus irmãos, não havia lugar mais fértil, não havia lugar com mais alimento, não havia lugar que para os judeus representasse maior fartura do que Gilgal, ou Gilgal, como os judeus costumam dizer. Gilgal, meus irmãos, era um lugar amplo, que foi o primeiro acampamento dos israelitas quando eles entraram na terra prometida. Logo que eles passaram o Jordão, eles acamparam em Gilgal, ou em Gilgal. E a fartura de Gilgal era tão grande, tão extraordinária, que a Bíblia conta 2 coisas a respeito de Gilgal. A primeira delas é que naquele lugar, os israelitas pela primeira vez comeram das novidades da terra prometida. Foi ali que eles comeram pela primeira vez a romã, que era uma fruta muito abundante em Israel, o figo. Foi ali que eles comeram pela primeira vez, quem sabe, azeitona, quem sabe eles tenham visto ali cachos de uvas enormes, trigo em abundância, talvez cevada, que eram os cereais, eram as frutas, eram os alimentos, eram as plantas que Israel costumava se alimentar. Então, toda vez que o povo de Israel se lembrava de Gilgal, eles se lembravam que foi ali onde eles experimentaram pela primeira vez a comida da terra prometida. A nova
comida, depois de 40 anos no deserto. Segunda coisa que a Bíblia diz a respeito de Gilgal, lá no livro do Êxodo, ou até no livro do Deuteronômio, no livro de Josué, foi que em Gilgal Deus cessou o maná. O maná deixou de cair quando eles entraram em Gilgal. Sabe o que significa? Não precisa mais. Já chegaram na terra prometida, tem alimento de sobra. Deus não precisa mandar mais um pão do céu. Deus não precisa mais fazer esse milagre de mandar pão no deserto, não tem comida, não tem o que comer. Mas em Gilgal, na terra prometida. Agora, meus irmãos, vocês podem imaginar o que significa dizer voltou Eliseu para Gilgal e havia fome naquela terra. Para os irmãos terem uma ideia de como é que era a fome. E lá, os discípulos dos profetas estavam assentados diante dele. Você consegue imaginar a cena? Eu consigo. Eu imagino assim, você chegar num lugar desolado, um lugar onde tem muita fome, onde quase não tem o que comer, as pessoas já estão fracas, as pessoas já não têm mais ânimo para nada, não tem o que fazer. E não tem coisa pior do que você chegar num lugar onde as pessoas estão desanimadas. Você olha assim, gente, isso aqui, a pessoa olha para você, até para olhar é devagar. Né? Ô, fulano, ele faz assim. A impressão que me dá aqui é de que os discípulos dos profetas estavam assim sentados que nem o Jeca Tatu. Você lembra do Jeca Tatu? Os mais novos não sabem quem era o Jeca Tatu. O Jeca Tatu era um personagem do Monteiro Lobato que tinha vermes. Então ele vivia mole, né? Até que descobriram qual era o problema dele, deram um vermífugo para ele e ele pôde melhorar. É que nem o Jeca Tatu, eles ficavam ali, né? Um olhando para o outro, nada. E eu imagino, quando Eliseu chegou, quando Eliseu entrou e viu aquilo, é que nem quando você chega num lugar assim, tem um formigueiro, as formigas estão todas andando direitinho, as formigas já são elétricas, e você chega e começa a pisar no formigueiro assim. Já viu isso acontecer? E é doido de fazer isso, né? Mas vocês podem imaginar a situação de você mexer num lugar onde está cheio de formiga, onde está cheio de bichinhos pequenininhos. O que acontece, hein? Acontece que nem na catedral quando chega o reverendo Guilherme. Eu percebo que o reverendo Guilherme não está na catedral quando eu chego lá e vejo todo mundo correndo, eu falei, ih, o reverendo está aí. Muito simples, porque não tem um que passe perto dele que ele não dê serviço. É impressionante. Eu até quando eu estava trabalhando lá, nesses dias eu evitava, se eu tinha muita coisa para fazer, eu evitava de encontrar com ele. É aquela coisa, aquela correria. Eu imagino que quando Eliseu chegou e viu aquela gente, um olhando para a cara do outro, esperando a morte chegar, né? Um esperando, ai, será, meu Deus, não tem comida, não sei o que a gente faz? Ele chegou e já começou a dar ordem, né? Diz ele aqui, olha só, estavam sentados diante dele e disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Pode ser até que ele tenha alguém que ia perguntar, mas Senhor, como? Eu não sei, arruma comida. Dá um jeito. Em algum lugar tem comida. E aí, os discípulos dos profetas e aqueles que estavam ali foram procurar alguma coisa para poder fazer o cozinhado. Em casa não tinha nada. Em casa não tinha nada. O que eles fizeram? Vamos cavocar a terra. Vamos ver se a gente acha alguma raiz. Vamos ver se a gente acha alguma planta, alguma coisa. Diz o texto, olha, então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre. E colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou, cortou-as em pedaços, pondo-as na panela, visto que não a conheciam, né? Doideira, né? Que loucura! Você pôr na panela uma planta que você não conhece. Lá em São Paulo, a gente chama o aipim de mandioca, né? O aipim, que existe aqui, em alguns lugares do Nordeste, é chamado de macaxeira, né? Lá em São Paulo, nós chamamos de mandioca.
E existem dois tipos de mandioca. A mandioca que é usada para cozinhar, aliás, existe mais de um tipo, existe uma que é mais amareladinha, não chega a ser que nem a batatinha barô, mas é tão saborosa quanto a gente tinha no nosso quintal, né? Tinha uma delícia aquela mandioca, era uma mandioca assim meio amarela, não é aquela branca e tal, e ela tinha um gostinho especial. Mas a mandioca comum, a comestível, você pode cozinhar, comer normalmente. Mas a mandioca brava, ou a mandioca brava, é venenosa, é muito perigosa. Se você cozinhar e comer, morre. E eu tenho a impressão que o que aconteceu com eles foi mais ou menos isso, porque a colossíntida é um tipo de trepadeira que é muito parecido com outras plantas comestíveis. E a pessoa que pegou aquela colossíntida, ela colocou a colossíntida na panela sem saber o que ela estava colocando. A colossíntida, meus irmãos, é um veneno poderoso. Até hoje ele é usado. Ele é uma das bases daquele remedinho fitoterápico que há tempos atrás era muito usado, hoje é mais difícil de encontrar, chamado Colobil. Alguém aqui já viu Colobil? É feito com colossíntida, mas são umas gotinhas. Você toma 10 gotinhas, resolve. Se tomar mais de 20, pode morrer. É perigoso, tanto é que foi tirado do mercado. É a tal da colossíntida, é essa mesma planta que está aqui. É uma planta venenosa. E eu imagino o seguinte, eles começaram a comer, né, aquele cozinhado, e quando a gente está muita fome, aos primeiros 10 bocados a gente não sente o gosto. Não é assim? Está com muita fome, daqui a pouco é que você para saborear, para sentir o gosto. Talvez se eles tivessem parado para sentir o gosto, nos primeiros bocados eles tivessem sentido aqui na marminha alguma coisa diferente. A verdade, meus irmãos, é que provavelmente alguém deve ter sentido assim, mas rapaz, foi tão estranho, estou me sentindo meio tonto. Outro, o que foi? Ih, rapaz, eu também não estou bom. Aí alguém foi lá, olhou e falou, escuta, quem pôs isso aqui na comida? Fui eu. O cara já devia estar meio zonzo. Falei, rapaz, isso aqui é veneno, isso aqui não podia ter posto. Para de comer todo mundo. E aí alguém gritou, morte na panela, homem de Deus. Morte na panela. Quer dizer, para de comer. A panela está envenenada. A panela está cheia de veneno. Morte na panela. E aí então, e aí é que a história começa a ficar estranha. Olha só, morte na panela, homem de Deus, e não puderam comer. Porém ele disse, trazei farinha. E ele a deitou na panela e disse, tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Para a gente poder entender essa mensagem aqui, há 3 perguntas que a gente precisa responder. 3 perguntas que eu quero fazer aqui, que a gente precisa responder. Primeira pergunta é, o que é que significa para nós hoje? Isso aqui é uma história que aconteceu no passado, talvez seja uma história para mostrar que Eliseu de fato era o sucessor de Elias. Mas, e daí? Bacana, legal. O que eu posso aprender com isso? Se eu comer hoje alguma comida envenenada, é só jogar farinha e está tudo resolvido, é isso? Percebe que nós temos um problema hermenêutico aqui sério, né? Para que esse texto foi deixado para a gente? Eu creio que ele pode nos dar e nos servir de uma espécie assim de alegoria, uma espécie assim de analogia com a nossa vida. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte, o que morte na panela significa? O que morte nesta panela significou para aqueles homens, e o que pode significar para nós, morte na panela? A segunda pergunta, que não é difícil de responder, é como é que a morte chegou na panela? Panela não é lugar de morte. Não é verdade? Panela é lugar do quê? De vida. É dali que a gente tira o alimento, que nos mantém vivos. Então panela não é lugar de morte. Como é que a morte foi parar
a pergunta mais importante de todas: como é que se tira a morte da panela? Vamos lembrar das 3 perguntas? Primeira pergunta: o que significa morte na panela? Repitam. Segunda pergunta: como é que entrou a morte na panela? Terceira pergunta: como se tira a morte na panela? Então vamos fazer aqui algumas analogias, né? Primeiro presente que vocês ganharam no casamento, qual foi? Os noivos, o casal. Talvez não tenha sido o primeiro, mas talvez dos mais importantes. Presente que não pode faltar no casamento: panela. Não é verdade? Dá panela para noivo, você vai acertar sempre. Não é? Porque todo mundo precisa de panela. Quem é que tem panela em casa aqui? Né? Esse é o tipo de pergunta que é que nem aquela assim, uma vez eu estava perguntando, né? E quem é pai aqui? Levantou assim. Quem é mãe? Levantou. Quem é filho? Todo mundo. Não tem ninguém aqui que não seja filho. Todos são filhos. Se eu perguntar quem tem panela aqui, todo mundo vai levantar a mão. Claro. Porque panela faz parte do dia a dia. Panela é aquilo que a gente usa cotidianamente. Panela é uma das coisas mais importantes no lar. Significa o dia a dia, significa o alimento diário, significa aquilo que nos dá vida todos os dias. Porque se nós não comemos, pode ser até que você não coma da sua própria panela. Pode ser que você coma na rua, pode ser, né, hoje o tempo como é que está, as coisas como é que estão, nem sempre vai para casa para cozinhar, nem sempre é possível. Às vezes você come num self-service, ou não leva uma quentinha, ou leva alguma coisa, traz alguma coisa de casa, come um sanduíche, mas no fundo, em algum lugar desse processo existe uma panela. Panela significa o dia a dia do qual nós tiramos vida. E aí é que está uma contradição muito grande, meus irmãos. Que há tantas coisas que deveriam servir para nos dar vida e muitas vezes estão envenenadas. Por exemplo, trabalho é para nos dar vida. Trabalho é para nos dar alegria. Trabalho tem que ser algo do qual nós tiramos o nosso sustento. Mas tem gente que não está aguentando mais trabalhar. Por várias razões. Primeiro, às vezes porque o trabalho é injusto, às vezes porque você trabalha e não ganha o que você mereceria ganhar, ou às vezes porque você tem colegas difíceis que estão dificultando a sua vida, ou às vezes porque você tem um patrão, ou até um empregado se você for patrão, ou às vezes se você for empresário, você está aí lutando com uma série de leis injustas. Hoje em dia, a maioria dos empresários, se quiserem ser honestos e pagar todos os impostos, provavelmente vão falir. Não é verdade, gente? Infelizmente, a gente vive uma vida assim. Eu lembro de um amigo nosso, que ele era gerente de uma madeireira lá em Sorocaba, e ele reclamava comigo sempre. Ele falava: eu faço de tudo. Ele era presbítero da minha igreja. Eu faço de tudo, eu pago todos os meus impostos direitinho, eu faço os cálculos direito, lidar com madeira é difícil porque tem a diferença fiscal, ICMS, você tem que fazer uma coisa e tal. Eu não faço falcatrua. Sabe qual é o resultado disso? Eu não consigo competir com nenhuma madeireira daqui dessa cidade. Que todo mundo faz falcatrua. Por isso eles têm madeira mais barata do que eu. Eu vou fechar as portas. Eu quero ser honesto, mas se eu continuar sendo honesto, eu perco todas as concorrências. Eu não consigo vender madeira. Isso é morte na panela. Quer outro exemplo? A família. Família é lugar de alegria. Família é lugar onde a gente vai para casa da gente, né? O lar é um lugar de refrigério, é um lugar onde a gente passa bem, é um lugar onde a gente deveria encontrar alegria.
Mas tem gente que não quer voltar para casa no final do dia. Porque é um terror voltar para casa, só vai encontrar briga, só vai encontrar discussão. Esposo e esposa deveria ser motivo de alegria. Quando eu estou com um problema, eu deveria chegar para minha esposa, eu deveria poder chegar para minha esposa e dizer: olha, querido, senta aqui, me ajuda. Eu quero desabafar com você, vamos orar juntos, vamos conversar sobre isso. Mas às vezes, o casamento, que deveria ser uma panela da qual nós tiramos vida, está com morte. Está uma tragédia. E a gente pode multiplicar os exemplos aqui. Igreja deveria ser um lugar onde a gente vai para encontrar com Deus, para se sentir feliz, para louvar o Senhor, para encontrar com os irmãos. Que delícia, que bom, como é bom te ver, que saudade, faz tanto tempo que a gente não se vê. Mas às vezes a gente vai para a igreja e só fica discutindo, só encontra coisa que deixa a gente triste. Não é, irmãos? Não é isso que acontece às vezes com a gente? E por aí vai. Os amigos deveriam ser fonte de renovação. Mas às vezes tem amigo que é mais amigo da onça do que da gente. Tem amigo, olha, Deus me livre desses amigos. Percebem o que eu quero dizer? Então, respondendo a primeira pergunta, o que significa morte na panela? Significa que quando aquilo que deveria nos dar vida está nos proporcionando morte. Aquilo que deveria nos dar alegria está nos proporcionando tristeza. Aquilo que deveria nos dar força e renovação está tirando a nossa força e tirando a nossa renovação. Nessa hora, é a hora da gente gritar: homem de Deus, morte na panela. Morte na panela. A solução mais prática seria: joga fora essa panela. Não é? Joga fora essas panelas. Mas tem dois problemas. Primeiro, que você já está envenenado. O veneno já está dentro de você. Não adianta jogar fora. Segundo, tem certas panelas que não dá para jogar fora. Não tem outra. Às vezes até tem, mas é pior. Né? Tem muita gente jogando panela velha, né? A esposa ou o esposo, querendo achar uma panela nova e depois descobre que panela velha é que dá comida boa, como dizia o nosso querido, o nome dele lá, o Sérgio Reis. Não é? Mas não é. Às vezes a solução mais simples vai ser essa. O trabalho está horrível. Para de trabalhar. Tá bom. E daí? Fica sem emprego? Não consigo um melhor. Será? É simples assim? Não é. E outra, tem certas panelas, por exemplo, nossos filhos às vezes são panelas. Não dá para jogar filho fora. Né? Nem a gente quer. Claro que eu estou brincando de dizer de jogar filho fora, mas tem hora, né, eu costumo brincar, né, que criança pequenininha, assim, bem nova.